Brasil, seja bem-vindo e a todos que me ouvem, nosso muito obrigado. E nós temos que encontrar, essa é a razão da existência do ser humano. Nós temos que encontrar os motivos que foram destruídos no comportamento em que nós nem perdemos. Essa é a realidade. Fomos roubados. E a coisa é tão sutil que nós nem percebemos quando somos roubados em relação a essa dimensão. A possibilidade de você encontrar o motivo, né, que você que você foi levado, né, a possibilidade de você encontrar o motivo que você foi levado à ação, você vai começar a compreender e buscando, você vai compreender buscando as desculpas que estão à sua volta. Muitas das vezes podemos dizer, foi uma família mal estruturada, foi o pai e mãe, não tiveram uma estrutura, não tiveram educação. Uma outra das coisas, não, mas é que envolveu-se com pessoas completamente erradas. Só que você tem o direito de escolha. Mas o que te faz mergulhar numa condição em que você foi penalizado pela sociedade? Mesmo que o penalizado e a vítima do penalizado estejam na mesma sociedade, até mesmo a família do penalizado, ela vai encontrar-se com aquilo que nós perdemos, mas ela não vai ter mais acesso àquilo que perdemos. É justamente ao que podemos chamar injustiça, o que também passa a ser uma outra forma de amparo para justificar aquilo que nós perdemos sob dimensão. As questões hoje, ela é muito gravíssima. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira e fazermos com que as dores que outras pessoas sentem pode ser a sua alegria. Para que não venhamos ver a dor do próximo, nem tampouco a nossa própria dor, é preciso que venhamos encontrar os motivos que foram permitidos por cada um de nós a essa ação enganosa que nós estamos vivendo hoje, e praticamente nós estamos até dando o consentimento para que isso possa cada vez mais enraizar na sociedade. Por exemplo, nós sabemos muito bem que nós temos essas pessoas que cometem crime. Mas esses crimes, elas enraizou substituindo a dimensão dos erros. Antigamente as pessoas diziam assim, mas você já pensou as consequências? As pessoas dizem hoje, não repete essa palavra. As pessoas simplesmente dizem, eu não estou nem aí. É verdade, essa palavra, ela justifica um ato que ela não está nessa dimensão da responsabilidade do que ela vai cometer. Então isso é muito sério. Isso as pessoas têm que compreender. Isso está muito além de simplesmente uma formação social. Se nós fôssemos ali, por exemplo, olharmos ali a Constituição, o artigo 3, que é da responsabilidade, é o fundamento, é o primórdio, é algo que tem que ser essencial, que é justamente o artigo 3 da nossa Constituição, que diz que a responsabilidade da sociedade, República Federativa do Brasil, é justamente construir uma sociedade justa e solidária. Então a gente começa a entender que nós temos um universo de problemas para que cada um desses problemas, elas têm que ser resolvidos. Quem pode resolver esses problemas gravíssimos e crônicos da nossa sociedade? Senão o soberano. E quem são os soberanos? Os soberanos é justamente a Casa, o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Agora, quem são as pessoas que nós colocamos lá para ser os soberanos? São pessoas tiradas da sociedade. E se nós destruímos a sociedade com uma falsa educação e uma péssima educação, isso quer dizer que nós estamos anulando, observe, gente, o que é uma tridimensionalidade?
Uma tridimensionalidade é altura, comprimento e largura. Se uma dessas dimensões elas são perdidas ou elas são anuladas, como os anuladores, o que ocorre com o crime, com a educação, com a saúde, com a segurança? O que ocorre com a família? Então algo vai ser substituído. Algo vai substituir essa dimensão. E quando nós falamos sobre uma dimensão, nós estamos falando algo infinito. Porque não tem um comprimento exato, a não ser através de regras, e essas regras é o que nós voltamos para a nossa Constituição, que é a Carta Magna, com regras e regimes e comportamentos que dá um parâmetro. Isso não quer dizer que a nossa Constituição ela não possa ser mudada. Isso não quer dizer que a nossa Constituição ela não possa ser elasticidada ou ela não possa se estender os termos, ou ela não possa, por exemplo, expandir os seus termos tanto nas 3 dimensões, só que nós perdemos uma. Nós perdemos uma dimensão. E essa dimensão, essa elasticidade que eu estou falando, ela tem uma regra. E quanto mais você consegue educação, quanto mais você consegue conhecimento, mais você vai adquirindo espaço nessa tridimensionalidade em que nos tornamos civilizados e senhores das nossas responsabilidades e também alcançamos os nossos semelhantes e tratamos essas pessoas como humanos. E compreendemos de uma forma profunda que os atos cometidos em qualquer uma das ações ou qualquer um dos conjuntos das ações que trata o artigo 3 da nossa Constituição, que é justamente uma sociedade livre e solidária, não vai fazer parte quando encontramos a profundidade da educação, porque quanto mais você toma conhecimento, mais você executa, mais você expande essa tridimensionalidade, tanto em altura, comprimento e profundidade, e compreende que as pessoas têm que ser responsabilizadas pela violência dos atos do direito constitucional ou do direito democrático, como você possa entender. Eu estendo isso em relação à família. A família ela tem que ser tratada com educação e que os filhos possam adquirir conhecimentos, que possa ser continuidade desse conhecimento, dando-se como início pai e mãe e aprofundando na formação de família muito mais avançado, mas com os direitos básicos ou mesmo com a dignidade, com o caráter e com a moralidade que é dada pelos pais, que é a verdadeira educação. Quer dizer, você não vai perder essa condição de compreender e de respeitar o cidadão. Com isso, nós vamos ter uma sociedade que nós vamos formar o que podemos dizer Congresso Nacional e uma nova política. Tudo isso que nós estamos vendo no Brasil, hoje nós falamos sobre dimensões. E essas dimensões, como uma foi destruída, que é justamente a profundidade, então restou simplesmente a epistemologia do objeto e do ser, do homem. E as suas ações são dadas como necessidade da ação social. Entendeu? Então, essas necessidades, por causa dessas necessidades, as pessoas não mais têm um entendimento, dentro de todos os aspectos, não tem mais entendimento de como essa pessoa tem que ser punida. Como não temos a dimensão, nós tratamos esses assuntos como algo recuperável, sem entendimento ou mesmo responsabilidades de alcançar essas pessoas e penalizar. Nós perdemos essa liberdade, nós perdemos esse conceito e acreditamos que as pessoas podem ser recuperadas simplesmente pelo fato de você dizer assim, não, a sociedade pode recuperar qualquer cidadão mediante uma ação política desses mesmos políticos que nós estamos tirando da sociedade. Então, olha só que marmelada nós entramos, que profundidade, que lama nós entramos. E nós passamos até a acreditar que aquelas pessoas que querem te destruir, possam um dia essas pessoas serem sociável, possam ser pessoas que possam conviver com você como se nada tivesse ocorrido. Ou simplesmente
é mais uma perda de tempo que nós temos neste Brasil, que, repito, esse Brasil que foi tirado. E nós aceitamos. O que nós temos que hoje podemos dizer de socialismo, comunismo, ela vem sobre uma perda de qualquer coisa. Você vai ter que perder alguma coisa. E uma dessas coisas que você perde, perder uma dessas dimensões, você enquadra-se dentro das necessidades desses doentes psicopáticos que aí se encontram. Nós precisamos ter um alvo. E esse alvo, ele tem que ser feito dentro de uma sociedade consciente de que as suas responsabilidades, mesmo que seja para penalizar, elas possam ser atendidas a uma maioria. Quando nós encontramos pessoas dentro da sociedade defendendo movimentos e diz que isso é os novos tempos, porque não um novo tempo, porque um novo tempo se encaixaria justamente dentro dessa tridimensionalidade. Ou pelo menos estamos vivendo hoje numa bidimensionalidade, mas não é um novo tempo, são os novos tempos. Esses novos tempos, a cada caso criminoso, a cada estupro, a cada furto, a cada roubo, latrocínio, a cada desvio, a cada corrupto, a cada político, é um tempo. E esse tempo é justificado pelo o ato e um acontecimento em que ele atuou no momento em que não havia pensamento e nem ação da sua responsabilidade. É meio complicado, mas é justamente, por exemplo, o estupro se deu. O estupro se deu por falta de uma educação de família, que a filha ou a mulher estava com as vestes não muito adequadas e aquela pessoa se achou no direito, desconhecendo completamente as suas responsabilidades, uma penalidade pelos seus atos, mas ele cometeu no tempo dele, dentro da lógica de que ele foi induzido a cometer o crime por via da ação daquela mesma compreensão. Se eu não tenho compreensão dos meus atos criminosos, essa pessoa também não tinha o consentimento, não tinha entendimento dos seus atos que o provocou o crime naquele momento. Então, essa pessoa vai ser penalizada, essa pessoa vai presa, vai. Mas faltou essa regra básica de entendimento que amanhã ele vai, por vir ter cometido o crime, amanhã ele vai passar na porta da família que perdeu o ente querido e as pessoas não vão poder fazer nada. Na política é assim, na educação é assim, na sociedade, na ação social é assim. Nós temos que... E tudo isso ocorre quando nós encontramos pessoas na sociedade e colocamos dentro desse Congresso Nacional. E esse Congresso Nacional, ele vai fazer leis. O que é a política? Nem tudo é política. O altruísmo não é uma política. O altruísmo é um bem comum que todos nós, seres humanos, temos um pelo outro, como o seu próximo. Então não é, você tem algo e você deseja dar. Isso não é política, isso é altruísmo, isso é amor. Isso é aquele amor que Jesus falou, devemos amar a todos. O político não. Tudo que é feito dentro de uma Assembleia soberana, que é o Congresso Nacional, qualquer ação é justamente política. Tanto é que Aristóteles falou que política é a ação do bem comum. Então, nós estamos tentando entender o que está ocorrendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil? Olha, na realidade, o Brasil, quando foi tirado e empurrado uma sociedade que não teve educação, nós criamos um outro sistema. E esse sistema está ocasionando danos irreversíveis, não há como recuperar. Não adianta você dizer que vai... Não, é mentira. É preciso que criamos um outro sistema para fazer frente a esse sistema e reeducar as pessoas e penalizar aqueles que cometem o crime, criando essa dimensão, profundidade que, de fato, faz com que as pessoas possam se pagar pelos seus erros. E esses erros é como tem o artigo 5º da Constituição, ninguém está acima da lei. Agora precisamos pôr isso em prática, senão nós não vamos ter um novo Brasil. Um abraço a todos e até mais.